Olá, companheiros, companheiras, todos vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates. Hoje, dia 1º de setembro, começando aí mais um mês, já nos aproximando das eleições, nos aproximando aí daqui a pouco da Copa e as festas de final de ano, né? Natal, Réveillon, etc. e tal. Ah, essa nova pegada, agora no mês de setembro, como havia comentado em outros vídeos com vocês, nós fizemos aí um apanhado falando um pouco mais sobre a questão teórica, alguns princípios, alguns termos, né, terminologia marxista, mas queríamos agora, em setembro, fazer uma coisa um pouco mais focada na eleição propriamente, na nossa observação sobre as eleições e, claro, a visão crítica, né? Sem perder a profundidade na ótica marxista, sem perder um pouco de tudo aquilo que até então nós trouxemos para vocês, falando sobre questão de classe, de partido, internacionalismo, revolução, burguesia, classe dominante, eleição e esquerda, sem perder a ótica de tudo isso que foi conversado agora no mês de agosto, buscar fazer algo, entre aspas, menos teórico e abrangente e visando esse processo, né, esse pleito que nós estamos agora em 2022. Pois bem, em linhas gerais, eu estou sentindo aí que as eleições e focando na questão da propaganda eleitoral de rádio e televisão, elas não estão muito diferente daquilo que víamos outrora, daquilo que era de se esperar. A gente vê muitos candidatos que gostam de apelar para as questões familiares, para aqueles assuntos como, por exemplo, eu nasci na rua tal, na cidade tal, na roça, tive que usar a mesma fralda durante uma semana, meu pai era trabalhador, minha mãe era trabalhadora, e eu vim de uma família de 200 irmãos, e isso e aquilo, e batalhei desde cedo, e não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. E é curioso como esse discurso familiar, como esse discurso do bom mocismo, ele gruda, inclusive com grande parte de toda aquela questão, de toda aquela ideologia burguesa cristã ocidental que a gente tratou aqui em muitos momentos, inclusive nesses vídeos sobre questões teóricas do marxismo, e infelizmente prende e acaba até mesmo, eu não sei se agradar é a palavra mais correta, mas acaba de certa forma atraindo a atenção do eleitorado, em especial dos trabalhadores, trabalhadoras, porque ele busca a identificação com essas pessoas, acaba encontrando e infelizmente os trabalhadores, infelizmente o grosso do eleitorado, aqueles que deveriam justamente, pensando aí num viés classista, estar rompendo com esses segmentos, acabam justamente confiando, acabam justamente caindo novamente nas armadilhas, nas amarras desse povo. E isso que nós particularmente julgamos aí bastante complicado de se pensar por conta da questão política, da questão eleitoral e como novamente é um ciclo vicioso que entra eleição pós-eleição e agora cada vez mais difícil também da esquerda se posicionar, da esquerda apresentar o jogo dela, porque por mais que eles estejam fazendo de uma forma geral
um trabalho relativamente bom, eu digo aí o PSTU, a UP, o PCB, entre outros, nas redes sociais. Grosso modo, a gente ainda vê o quê? O boi preto conversando com boi preto. A gente vê os mesmos nichos, os mesmos grupos, os mesmos órgãos conversando entre si e isso não expande, não sai. Raras exceções, a gente acaba vendo uma diversidade maior. Raras vezes a gente acaba vendo a esquerda conseguir atingir mais nichos. Raramente a gente acaba vendo aquele eleitorado típico da esquerda, da extrema esquerda, mudando para além do que a gente já está mais ou menos habituado a ver. E os trabalhadores, trabalhadoras, o grosso do eleitorado, principalmente do eleitorado das chamadas classes exploradas, acabam indo ou para o lado dos candidatos da burguesia, da direita clássica, ou da direita bolsonarista, ou até mesmo da chamada esquerda, dos conciliadores, da linha lulopetista da política, que infelizmente, apesar de diferenças dessas outras linhas que aqui falamos, também acaba abraçando a política capitalista e, infelizmente, fazendo o mesmo jogo, fazendo o mesmo discurso e, novamente, retroalimentando o mesmo sistema que vai manter a exploração ad eternum da classe dominada. Esse é um lado que a gente precisa observar bastante nas eleições. Então, por mais que se tenha campanha aí na internet, que aparentemente, do que eu estou acompanhando, principalmente pelo Instagram, poderia aqui citar outros, mas acho que o Instagram tem sido o mais forte na divulgação e até mesmo na facilidade com que utilizamos para acompanhar os demais candidatos, eu vejo que, em especial, o PSTU, embora parabenizo aqui todos os demais, mas o PSTU tem feito um bom trabalho, só que é um trabalho, infelizmente, limitado. Claro que o importante é também a campanha de rua, a divulgação, estar lado a lado com o povo, mas para atingir as chamadas massas, você precisa desse suporte midiático. E nem isso, com essas eleições pseudo-democráticas que nós temos, com essa conjuntura e esse monte de baboseira no horário político eleitoral que nós temos, a gente acaba não tendo, de fato, os políticos com viés marxista, os políticos entre aspas, ideológicos, né? Eu não gosto muito desse termo porque eu acho que todo político é ideológico, né? Todos têm a sua ideologia, mas os políticos de ideologia, de viés marxista, acabam ficando de fora por eles não terem representatividade na Câmara dos Deputados, como se isso representasse necessariamente falta de apoio, falta de votos, ou mesmo como se as campanhas deles não existissem. O que é uma mentira, mas é uma forma que o Estado burguês encontrou para dificultar cada vez mais a participação desses grupos e, consequentemente, perpetuar o chamado status quo, perpetuar aquilo que a gente já vê há um longo tempo, que é essa briga entre uma direita liberal, uma esquerda centrista, uma esquerda cooptativa e até mesmo, agora mais recentemente, a direita bolsonarista, que foi aí uma, entre aspas, surpresa no jogo eleitoral. A gente tem visto aí essa disputa que, apesar de diferenças características de cada um, como eu havia dito, não mudam, a rigor, o caráter do sistema.
não mudam, a rigor, a questão da exploração estrutural, em que mude alguma questão ou outra no conjunto, na conjuntura, mas a estrutura falida do sistema sempre se manterá a mesma. É por essas e outras que as propagandas eleitorais precisavam ser repensadas. Assistindo aí tanto para governador quanto para presidente, eu vou ser aqui bastante sincero, estava até pensando sobre isso ontem, assistindo aí um pouco da propaganda eleitoral. No dia de ontem, no caso, quarta-feira, dia 31 de agosto, se eu não me engano, eram os governadores, né? Era governador, deputado estadual, deputados estaduais e senadores. Olha, sendo bastante honesto, eu particularmente, e isso não transmite agora necessariamente uma opinião do canal, mas eu não veria problema nenhum se a gente pegasse, por exemplo, os 25 minutos que temos de campanha eleitoral, distribuíssemos igualmente entre todos os candidatos ao executivo e esses tivessem tempo igual na TV para falarem, aparecerem e colocarem as suas ideias. No caso dos candidatos ao legislativo, sejam eles senadores, deputados, o que quer que seja, cada um que se vire aí na internet, nas redes sociais, nos comitês, nas ruas, nas reuniões, na campanha, para buscarem voto, para conseguirem apoio e tudo mais. Mas eu acho que não é relevante a presença, eu acho que não é relevante a aparição dos candidatos a cargos legislativos na televisão. Pelo menos não da forma como a gente tem visto aí nas campanhas eleitorais, desde que eu me entendo por gente. Seria adequado, então, nesses 25 minutos que nós temos de campanha eleitoral, coloca aí distribui aí para o número de candidatos que temos, o mesmo tempo para cada um, apenas os do executivo falando, e se eles quiserem pedir voto para os candidatos ao legislativo e tudo mais, eles que peçam, eles que usem o horário político para isso. Mas eu não vejo... Claro que isso é uma ideia, é uma proposta, eu não estou dizendo que precisa necessariamente ser assim, a gente poderia discutir outras formas, mas eu entendo que a prioridade nesse caso é dar mais ênfase para o executivo, ou então fizesse um dia só para os candidatos a governador falarem, um dia só para os candidatos ao Senado falarem, um dia só para os deputados falarem, um dia só para os candidatos a presidente falarem, mas sempre de uma forma que se distribuísse igualmente, né, democraticamente. Por isso que eu digo que para deputado é muito complicado, porque são muitos candidatos e também fazer a distribuição de tempo seria uma coisa até mesmo inviável. Então, são coisas que deveriam ser devidamente estudadas. Mas eu não vejo problema nenhum, desde que todos os candidatos tivessem direito à participação e participação por igual, que a gente privilegiasse, então, pelo menos as candidaturas do Executivo e todos eles, fosse o candidato da UP, fosse o candidato, né, Lula ou Bolsonaro, ou qualquer um aí que está em primeiro nas pesquisas, tivessem o mesmo tempo para trazerem as suas ideias e tá aí feito o jogo. Até porque isso evitaria, por exemplo, aquelas propagandas eleitorais: quando eu nasci, eu era doente, aí eu fui curado, aí depois eu cresci, eu estudei,
eu carreguei cimento, aí eu entrei para a política, aí eu fui isso, fiz aquilo, ressuscitei os mortos e não sei o que lá, e hoje peço o seu voto para ser governador, para ser presidente, para ser o escambau A4. São questões que a gente precisa acabar. Essa foi uma primeira pegada, uma observação mais genérica aí da questão eleitoral, mas em outros vídeos eu estarei procurando analisar mais o andar aí da semana, das campanhas e até mesmo analisar o discurso de alguns candidatos. Hoje foi mais aí uma abertura, uma apresentação e também uma panorâmica, né, uma ideia geral daquilo que pretendemos observar e, claro, criticar. O marxismo é uma ciência da crítica, né? Então, evidentemente, não poderíamos passar esse vídeo aqui de hoje sem algumas opiniões mais ácidas, como de praxe. Mas é isso, minha gente. Espero aí que vocês estejam conosco, gostem, acompanhem e vamos lutar por eleições realmente democráticas, livres e com todos os candidatos, e em especial os candidatos da linha socialista, da linha revolucionária, tendo tanto direito quanto aos demais de voz, participação e expressão. Muito obrigado e tchau!